Consumir conteúdos soltos na internet não gera conhecimento, só pequenos blocos de informação que muitas vezes nos deixam mais confusas e inseguras. No vídeo anterior eu comentei a respeito do quanto eu demorei para começar a construir o meu posicionamento e no quanto os meus resultados mudaram depois que eu assumi como empresária e como expoente de marca no marketing. Nesse caminho, alguns livros foram essenciais, porque como eu gosto de falar, tendências mudam, princípios permanecem e solidificam o nosso raciocínio, tornando o caminho mais coerente e muito mais consistente. Hoje eu quero te falar sobre alguns deles, mas antes eu quero te lembrar o seguinte: não existe melhor livro, único livro. Essa lista também está longe de completar todas as minhas sugestões. Eu penso que conhecimento é uma soma em tudo, em especial nas nossas vivências. Então eu separei livros que vieram na minha mente quando eu pensei em gravar esse vídeo. O primeiro é o Business Model Canvas for You. Esse livro ele foi fundamental para eu entender que posicionamento não existe sem estrutura. Ele mostra de forma muito clara como proposta de valor, cliente, entregas, canais e receitas precisam estar conectados. Ele é bem visual, dinâmico, faz a gente pensar em quem a gente é, qual o nosso propósito, quais as nossas habilidades e como tudo isso se conecta com o nosso negócio. Mas um ponto de atenção na hora de comprar. Tem ele exclusivo para empresas, então olhe para você comprar o For You, como está aqui na capa que a gente colocou. O segundo é o Paladar Não Retrocede. Esse livro ele muda completamente a forma como você entende valor. Preço não é valor. E quando o cliente evolui, ele não aceita menos. Ele passa a exigir mais clareza, mais qualidade, mais consistência e mais coerência. Isso vale para produto, serviço, experiência, comunicação. Esse livro me ajudou a entender que posicionamento fraco gera conflito de preço. E é exatamente por isso que as marcas acabam precisando se justificar o tempo todo. O interessante aqui é entender que uma marca ela não precisa ser de luxo, mas ela pode e deve aprender com a gestão do luxo. Porque todos os seres humanos, inclusive eu e você, queremos o próximo passo, o degrau acima, uma vivência diferenciada. E quando a gente oferece isso com o nosso negócio e até mesmo com a nossa postura, nós passamos a ocupar um lugar diferente no mercado e na mente do nosso cliente. O terceiro livro é O Segredo dos Experts. Esse livro reforçou algo que eu já sentia na prática. A autoridade não nasce de uma exposição excessiva ou de pequenos picos de atenção. Ela exige método e processo. Mas o interessante desse livro é que ele explica que quando um líder de um negócio se posiciona em torno de uma ideia e cria um movimento, ele cresce. Porque a escada de valor entre os produtos tem relação com a história, os pontos de conexão e o desejo de pertencer. Inclusive, nele fica bem claro por que algumas marcas crescem tanto e possuem fãs. Isso não é um dom, é uma habilidade que pode ser desenvolvida e que se sustenta na capacidade de contar histórias. Outro livro interessante é O Herói e o Fora da Lei. Ele ajuda a gente a entender a relação da marca com os elementos que são utilizados para gerar desejo e credibilidade. Ele fala sobre arquétipos e sobre os pontos que são do nosso inconsciente, mas que acabam contribuindo diretamente para nos aproximarmos ou nos afastarmos de alguém. Sabe aquela sensação de conexão ou repulsa que a gente sente quando, por exemplo, encontra uma pessoa na rua ou em um evento? E aí a gente diz, não sei porquê, mas eu amei ou detestei. É isso, é o mesmo que acontece com marcas que se usam desses recursos arquetípicos. E aí, quando você entende como aplicar, você entende que eles estão presentes em tudo e diretamente ligados com seu posicionamento. Agora, esse é um dos meus livros preferidos, A Jornada do Herói. Ele ajuda a gente a estruturar narrativa, entender como as histórias pessoais podem se conectar com as histórias dos nossos clientes, gerando inspiração e transformação. O interessante aqui é a possibilidade de identificar do zero a construção de um personagem e entender que uma boa história não tem relação com contar tudo, mas sim com se conectar com os pontos que são essenciais para gerarmos sensações. Isso tem total relação com a produção do seu conteúdo, um conteúdo humanizado, mas que não precisa expor toda a sua intimidade se você entender de verdade quais são os pontos-chave que precisa contar para que o cliente se sinta parte da sua jornada profissional. Esse é um livro bem profundo, denso, que vai atrair quem gosta de literatura, de cinema, mas tem um outro que é mais direto e interessante e que pode ajudar de forma mais prática. Ele chama Storynomics. Aqui o autor usa a narrativa com base no comportamento humano e estratégia, conectando um passo a passo simples que você pode usar no dia a dia.
o poder de boas histórias para gerar conexões, faturamento e muito resultado para o seu negócio. O interessante desse livro é que ele é dividido de forma didática, então você pode ler, fazer pequenas pausas para já tentar executar cada ponto. Se você parar para pensar, toda essa lista vai para a mesma direção: liderança, narrativa, posicionamento claro e mensagem clara. E eu espero que eles te ajudem e que você continue comigo, porque aqui nesse canal nós falamos de posicionamento, marketing, vendas e liberdade. Siga e, claro, ative as notificações para não perder o próximo conteúdo.